Você já sentiu que ninguém te entende? Que por mais que grite em silêncio, o mundo segue como se a sua dor fosse invisível? Talvez hoje você esteja nesse exato ponto, cansado, desanimado, sentindo-se distante até mesmo de Deus. Mas e se eu te dissesse que há algo acontecendo neste instante, algo que vai muito além do que seus olhos podem ver? Antes de tudo, escreva aqui nos comentários uma palavra que descreva a sua dor. Porque quando você reconhece a sua ferida, Deus começa a agir nela. Este é o primeiro passo da sua fé. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Respire fundo. Este vídeo foi feito para você. Sim, para você que carrega o peso de algo que ainda não conseguiu perdoar. Para você que sente que Deus talvez tenha se esquecido. Mas e se eu te dissesse que Ele nunca se esqueceu? Que Ele tem te acompanhado em silêncio, mesmo nos dias em que o seu coração parecia completamente vazio. A Bíblia nos revela algo poderoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Essas palavras ecoam no tempo como um lembrete de que a compaixão de Deus é o que mantém você de pé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Essa força invisível que te faz levantar quando o mundo insiste em te empurrar para baixo. Mas por que é tão difícil sentir essa compaixão quando mais precisamos dela? Por que quando oramos em meio à dor, parece que o céu fica em silêncio? Talvez porque Deus, em sua sabedoria, use o silêncio para ensinar o som da esperança. Talvez Ele queira que você aprenda a enxergar o amor dele, não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece perdido. Você já reparou que é no momento em que mais sofremos que também somos mais capazes de sentir o amor verdadeiro? A compaixão de Deus não é apenas um sentimento, é um ato de restauração. Ele não se comove apenas com a sua dor. Ele age dentro dela. Ele se dobra sobre a sua ferida, como um pai que enxuga o rosto do filho e diz: "Eu ainda acredito em você." Há algo profundo que quase ninguém te conta. A compaixão de Deus não é para os perfeitos. Ela é para os quebrados, para os que erraram, se arrependeram e continuam tentando, para os que já caíram tantas vezes que duvidam se ainda merecem ser levantados. É aqui que começa a transformação, porque entender a compaixão de Deus é entender que o seu passado não define o seu valor, que as suas falhas não anulam o amor que Ele sente por você e que a sua dor não é o fim da história. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que talvez nunca tenha ouvido antes, que existe um poder secreto, vindo diretamente do coração de Deus, capaz de transformar feridas em fé, desespero em coragem e culpa em libertação. Mas antes de seguir, eu te peço, fique até o final deste vídeo. Não é por acaso que você chegou até aqui. Deus quer te dizer algo, e Ele vai te mostrar como a compaixão dele pode curar até as dores que você nunca contou a ninguém. Se esta mensagem já está tocando seu coração, mostre que você está comprometido com sua fé. Deixe o seu like, compartilhe esta palavra e se inscreva no canal. Cada gesto seu ajuda esta mensagem a alcançar outras almas perdidas e juntos estaremos espalhando a compaixão de Deus por lugares que talvez só Ele saiba que precisam dela. Prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga Deus e, principalmente, a forma como você enxerga a si mesmo. A compaixão de Deus, revelada nas Escrituras e na alma humana. Compaixão de Deus é o coração pulsante do Evangelho. É a força que move o Criador a inclinar-se sobre a criatura ferida. É o mistério que explica por que Ele continua acreditando em nós, mesmo quando nós mesmos já desistimos. Mas, para compreender verdadeiramente o que é a compaixão de Deus, precisamos olhar além das palavras. Precisamos sentir o que Ele sente quando olha para nós. E isso só é possível quando abrimos espaço para o arrependimento, a entrega e o amor.
A Bíblia está repleta de momentos em que a compaixão divina se manifesta de forma quase silenciosa, mas absolutamente transformadora. Em Êxodo 34:6, quando Deus se revela a Moisés, ele se define como misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor e fidelidade. Repare, Deus se apresenta primeiro como compassivo, antes de ser juiz. Ele é Pai. Antes de ser lei, ele é amor. E talvez seja por isso que tantos de nós temos dificuldade em sentir a presença divina, porque fomos ensinados a temer Deus antes de conhecê-lo como aquele que se compadece. Você já reparou que há uma diferença entre pena e compaixão? A pena observa a dor à distância. A compaixão entra na dor. Deus não observa você de longe. Ele caminha dentro do seu sofrimento. Foi isso que Jesus demonstrou tantas vezes durante o seu ministério. Ao ver o leproso, ele não apenas o curou, ele o tocou. Marcos 1:41. Naquela época, tocar um leproso era ser considerado impuro. Mas Jesus rompeu o limite da religião para mostrar que a compaixão é maior que o medo da contaminação. Ele não se preocupa com o que as pessoas dizem, ele se preocupa com o que o coração sente. Quando Jesus olhou para a multidão faminta, cansada e perdida, o Evangelho diz que teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Essa frase carrega uma revelação profunda. Deus sente a nossa dor antes mesmo que a expressemos. Antes que a lágrima caia, ele já sabe o motivo. Antes que a oração comece, ele já está ali. A compaixão de Deus não é resposta, é presença. Quantas vezes você já se sentiu sozinho, acreditando que ninguém compreende o que você passa? Quantas vezes orou e teve a sensação de que o céu não te ouviu? Mas Deus estava lá, silencioso, não por indiferença, mas porque sabia que o silêncio seria o solo fértil, onde a fé iria florescer. Ele estava ali, observando suas lágrimas como sementes, porque cada lágrima que cai é uma oração que sobe. O sal da dor é o que faz germinar a graça. É curioso como, na nossa humanidade, confundimos punição com abandono. Acreditamos que, se estamos sofrendo, é porque Deus se afastou. Mas, na verdade, muitas vezes o sofrimento é o lugar onde a compaixão divina se revela com mais força. Foi na dor de Jó que Deus se mostrou fiel. Foi na traição de José que ele revelou um propósito. Foi no choro de Maria. E ele ressuscitou a esperança, e é na sua dor que ele quer revelar agora o poder da compaixão. A compaixão de Deus é também a arte de recomeçar. Ela não nega o erro, mas transforma o erro em lição. Pense em Pedro. O mesmo homem que negou Jesus 3 vezes foi o escolhido para liderar sua igreja. Isso é compaixão. Ver potencial onde os outros só veem fracasso. E talvez Deus esteja fazendo isso com você neste exato momento. Você acha que tudo acabou? Mas Deus está olhando para você e dizendo: ainda há algo em ti que eu quero usar. Ainda há um propósito em meio ao teu caos. A compaixão de Deus não apenas perdoa, ela restaura. Ela não apaga o passado, mas o ressignifica. Ela pega os cacos da alma e faz deles uma nova criação. Como o oleiro que pega o vaso quebrado e o molda novamente, Deus está moldando você. Em Jeremias 18, o profeta observa o oleiro trabalhando o barro e o vaso se quebra em suas mãos. Mas o oleiro não desiste. Ele o refaz. Deus não joga fora o que se quebrou. Ele transforma. E talvez esse seja o maior sinal da sua compaixão. Ele vê beleza onde o mundo vê falha, mas há um segredo que poucos entendem. A compaixão de Deus também é um convite à mudança. Ela não serve para nos deixar confortáveis na dor, mas para nos ensinar a amar como Ele ama. Deus te consola para que você aprenda a consolar outros. A compaixão é um ciclo. Ela desce do céu, toca o coração humano e volta a Deus através dos gestos de amor que fazemos. Por isso, cada vez que você perdoa, acolhe ou escuta alguém com paciência, está permitindo que a compaixão divina flua através de você. Quantas vezes nos esquecemos disso?
Vivemos em um mundo onde a indiferença é moda, onde o sofrimento alheio é entretenimento. Mas o cristão é chamado a ser o oposto disso. Você foi chamado a ser canal da compaixão de Deus, a ser aquele que, em meio à dureza do mundo, mantém o coração sensível, aquele que, mesmo ferido, ainda é capaz de estender a mão. Deus não espera perfeição, Ele espera disposição. Ele quer corações que, mesmo cansados, ainda estejam dispostos a amar. E talvez esse seja o maior ato de fé, continuar acreditando no amor, mesmo depois de ter sido ferido por ele. Porque quem entende a compaixão de Deus, entende que o amor não é um risco, é uma missão. A vida pode ter te feito endurecer, pode ter te ensinado a se proteger, a não confiar, a não sentir. Mas hoje, Deus te chama para amolecer o coração novamente. Porque só um coração sensível pode ouvir a voz dele. E ele está dizendo agora: filho, eu vi tudo o que você passou. Eu estive lá em cada queda, em cada lágrima, em cada noite em que você achou que não aguentaria mais. Eu nunca te deixei. Eu te segurei até aqui e vou continuar te sustentando. Respire. Sinta essas palavras não apenas como texto, mas como uma promessa. A compaixão de Deus é o abraço invisível que te envolve agora. Ela é o lembrete de que o amor dele é maior que o seu passado, mais forte que a sua dor e mais profundo que os seus medos. E talvez, ao entender isso, você comece a perceber que a compaixão divina está presente até nos pequenos detalhes, no perdão que você recebeu quando não merecia, na pessoa que apareceu para te ajudar quando tudo parecia perdido, ou no simples fato de você estar vivo hoje, ouvindo esta mensagem, porque a vida, por si só, já é prova da compaixão de Deus. E se Ele ainda te permite respirar, é porque ainda há algo a viver, algo a aprender e algo a ensinar. Não desista agora. O mesmo Deus que teve compaixão de Moisés, de Davi, de Maria, de Pedro e de Paulo, é o mesmo que tem compaixão de você. Nos próximos instantes, você vai descobrir como viver sob a luz dessa compaixão e como essa consciência pode transformar completamente o modo como você enxerga o sofrimento, o perdão e a esperança. Mas antes de seguirmos, pare por um momento e agradeça em silêncio. Senhor, obrigado por não desistir de mim. E se essas palavras te tocaram, escreva nos comentários. A compaixão de Deus me alcançou, porque declarar é afirmar fé, e a fé é o que move o coração do Pai. Vivendo sob a compaixão de Deus. Compaixão de Deus não é um sentimento distante, é uma presença que pode habitar dentro de nós. Mas viver sob a compaixão divina exige mais do que acreditar. Exige praticar. É caminhar na direção oposta ao orgulho, ao julgamento e à dureza que o mundo ensina. É permitir que o amor de Deus molde nossas reações, cure nossos impulsos e nos transforme em instrumentos de paz. Você já percebeu como é fácil perder a paciência, julgar o outro ou guardar ressentimentos? Vivemos em um mundo onde as pessoas se ferem para se proteger. Mas quem vive sob a compaixão de Deus aprende a responder com ternura, não com vingança. Aprende que o verdadeiro poder não está em revidar, mas em perdoar, porque o perdão é o reflexo mais puro da compaixão divina. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Enquanto pendurado na cruz, ferido e humilhado, ele olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa é a essência da compaixão, mesmo em meio à dor. Jesus enxergou ignorância, onde o mundo veria maldade. Ele escolheu compreender, não condenar. E é isso que Deus espera de nós. Não que sejamos perfeitos, mas que aprendamos a olhar para os outros com os olhos dele, olhos que veem a dor por trás do erro, o medo por trás da agressividade, a carência por trás da frieza. Mas talvez você esteja pensando: como posso viver assim se o mundo é tão cruel comigo?
A resposta está na fonte da compaixão. Você não a produz. Você a recebe de Deus. Quanto mais você se enche do amor dele, mais naturalmente ele transborda para os outros. Por isso, antes de tentar mudar o mundo, permita que Deus mude o seu coração. Antes de tentar curar alguém, permita que ele cure você. A compaixão começa quando olhamos para nós mesmos com misericórdia. Sim, você errou. Sim, você caiu. Mas Deus não quer que você viva preso à culpa. Ele quer que você se levante, aprenda e siga. A culpa paralisa. A compaixão liberta. A culpa te diz, você falhou. A compaixão te sussurra, você ainda pode tentar de novo. E é nesse de novo que Deus realiza milagres. Ele transforma arrependimento em força, fraqueza em sabedoria e dor em testemunho. É por isso que viver sob a compaixão de Deus é também viver em movimento, nunca parado na tristeza, mas caminhando em direção à esperança. Agora, imagine como seria se você olhasse para cada pessoa ao seu redor com o mesmo olhar que Deus tem por você. Imagine se, ao invés de reagir com raiva, você respondesse com paciência. Se, ao invés de julgar, você orasse. Se, ao invés de ignorar a dor do outro, você estendesse a mão. A compaixão é revolucionária. Ela muda não apenas quem a recebe, mas também quem a oferece. Talvez alguém te tenha ferido profundamente. Talvez o perdão pareça impossível, mas perdoar não significa esquecer, significa se libertar. O perdão não nega o passado. Ele cura o peso que o passado deixou. Quando você decide perdoar, está dizendo a Deus, Senhor, eu confio mais na tua justiça do que na minha. E é nesse ato que o milagre acontece. O coração se torna leve e a alma começa a respirar novamente. A compaixão também se manifesta em pequenos gestos, no abraço que conforta, na palavra que acalma, na escuta silenciosa que acolhe. Você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar o momento de alguém. Às vezes, uma simples frase dita com amor pode salvar uma vida. E essa é a beleza da compaixão. Ela é discreta, mas poderosa. É o toque de Deus passando através das nossas mãos. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Ou seja, quanto mais você oferece compaixão, mais dela você recebe. É um fluxo divino. Dar e receber, perdoar e ser perdoado, amar e ser amado. A compaixão não se esgota, ela se multiplica, e é nesse ciclo que a verdadeira prosperidade espiritual acontece. Não é sobre o que você tem, mas sobre o quanto você consegue amar, mesmo quando não é amado. Mas há um obstáculo silencioso que rouba a compaixão: o orgulho. O orgulho endurece o coração e cria muros. A compaixão, ao contrário, constrói pontes. Por isso, peça a Deus todos os dias, Senhor, tira de mim o orgulho que me separa dos outros e de ti. Dá-me um coração que sente, que entende, que perdoa. Porque o coração que sente é o coração que enxerga. E quem enxerga com os olhos de Deus nunca mais vê o mundo da mesma forma. A compaixão é uma semente que precisa ser regada diariamente com oração, gratidão e fé. Ore mesmo quando não sentir vontade. Agradeça mesmo quando tudo parecer difícil. E creia, mesmo quando o coração duvidar. Porque cada vez que você insiste em amar, Deus está fortalecendo o seu amor dentro de você. No dia a dia, isso se traduz em atitudes simples. Escolher o diálogo em vez da briga. Ter paciência com quem erra, ajudar sem esperar retorno. Falar menos e escutar mais. Ser presença onde todos se afastam. É nesses gestos pequenos que o reino de Deus se manifesta. Porque o céu começa quando o coração aprende a se mover por compaixão. E se em algum momento você sentir que não é capaz de viver assim, lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo é o próprio Consolador que habita em você. Ele te ensina, te inspira e te fortalece. E quando você menos perceber, será você o instrumento que Deus usará para consolar outros. A compaixão de Deus não é apenas algo para se receber,
é algo para transmitir. Quando você vive com esse olhar, a vida ganha um novo significado. A dor não é mais o fim, o erro não é mais o limite, o outro não é mais o inimigo. Tudo passa a ser oportunidade de amar, curar e recomeçar. E assim, pouco a pouco, você vai perceber que a compaixão de Deus não está apenas no céu, mas também em cada gesto seu que reflete o amor dele na terra. Essa é a missão, ser reflexo do coração de Deus em um mundo que esqueceu o que é sentir. Respire. Sinta a presença dele aí, agora. Você está sendo transformado não por palavras, mas pela presença do Deus que te ama, além das medidas humanas. A compaixão de Deus está sobre você, e ela quer fluir através de você. A compaixão de Deus restaura o impossível. Existem momentos na vida em que tudo parece ter chegado ao fim. Quando a esperança se apaga, o coração se fecha e o futuro parece um deserto sem horizonte. Nesses instantes, no exato ponto em que o ser humano se sente incapaz, que a compaixão de Deus se manifesta com mais intensidade, porque o impossível é o cenário onde Deus mostra o seu poder. Cada milagre registrado na Bíblia é uma prova viva de que a compaixão divina não conhece limites. Pense por um instante na história do filho pródigo, de Lucas 15, 11 e 32. Um jovem que, movido pelo orgulho e pela pressa, decidiu abandonar o lar e gastar toda a herança em prazeres momentâneos. No início, parecia livre, mas logo sua liberdade o levou à escravidão do vazio. E foi ali, entre a miséria e a solidão, que ele lembrou da casa do pai. Quando decidiu voltar, ensaiou um discurso de arrependimento, acreditando que talvez fosse recebido como servo, mas não mais como filho. Mas o que fez o pai? Ao vê-lo ainda de longe, correu em sua direção, o abraçou e o beijou. Ele não esperou explicações, não exigiu justificativas, simplesmente acolheu. Essa é a imagem mais pura da compaixão de Deus. O amor que corre ao encontro do arrependido. O perdão que antecede a confissão. Deus não te espera de braços cruzados. Ele corre até você. Talvez hoje você seja esse filho pródigo. Talvez tenha se afastado, se perdido. Gasta suas forças em caminhos que te deixaram vazio. Mas Deus ainda te espera no portão da misericórdia, com olhos cheios de saudade e braços prontos para te abraçar. Não importa o quão distante você tenha ido, a compaixão de Deus é sempre mais rápida que o seu arrependimento. Outra história poderosa é a da mulher adúltera. João 8, 1, 11. Ela foi levada até Jesus por homens que a queriam apedrejar, cumprindo a lei, mas esquecendo o amor. E quando Jesus olhou para ela, não viu apenas o pecado. Viu a dor, a vergonha, o medo. Enquanto os acusadores esperavam uma sentença, ele se inclinou ao chão e escreveu na terra. Em seguida, disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E um por um, todos foram embora. Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Perceba, ele não apenas perdoou, ele devolveu dignidade. A compaixão de Deus não é cega ao erro, mas enxerga além dele. Ela vê o ser humano que existe por trás da queda, e talvez essa seja a maior libertação que o amor de Deus pode nos conceder. Tu há de entender que nós somos mais do que os nossos pecados. Deus não se impressiona com o seu passado. Ele se importa com o seu futuro. E a compaixão dele é o que transforma o pecador em testemunha, o fraco em guerreiro, o ferido em mensageiro. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Quando o Mestre ressuscitou, foi justamente a Pedro que ele apareceu com ternura. Jesus não perguntou: por que me negaste? Mas apenas: tu me amas? E foi ali, no meio da culpa e da vergonha, que Pedro foi restaurado. A compaixão divina não é um castigo, é um chamado.
Deus não quer te humilhar pelo que você fez. Ele quer te lembrar de quem você é. Agora imagine Maria Madalena, chorando diante do túmulo vazio. Ela acreditava que tudo havia terminado. Mas Jesus apareceu e a chamou pelo nome. Apenas uma palavra. Maria, e toda a tristeza se transformou em esperança. É assim que Deus age. Ele te chama pelo nome no meio da tua dor, para dizer que ainda há vida. E se você acha que o impossível não pode acontecer, lembre-se de Lázaro, João 11. Quando Jesus chegou, o amigo já estava morto há 4 dias. Tudo parecia perdido, mas Jesus chorou. Sim, o Filho de Deus chorou. E esse choro é o símbolo supremo da compaixão. Deus não é indiferente à sua dor. Ele sente com você. E logo depois de chorar, Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora. E o impossível aconteceu. O morto reviveu. O impossível se tornou testemunho, porque onde há compaixão, há poder, e onde há poder, há ressurreição. Talvez o que esteja morto na sua vida não seja um corpo, mas um sonho, um relacionamento, uma fé. Mas o mesmo Deus que disse: Lázaro, vem para fora, hoje está dizendo: vem para fora da tua tristeza. Sai da caverna do medo. Volta a viver. Nada é tão quebrado que Deus não possa restaurar. Nada é tão perdido que Ele não possa reencontrar. Nada é tão tarde que Ele não possa recomeçar. A compaixão de Deus transforma o que o mundo chama de fim em um novo começo. E quando você menos espera, percebe que o milagre não foi apenas o que aconteceu fora, mas o que aconteceu dentro. Porque o maior milagre da compaixão divina não é ressuscitar corpos, mas ressuscitar corações. É trazer de volta a coragem de amar, de acreditar, de perdoar, de seguir. Talvez você esteja pensando: mas eu já perdi tudo. E Deus te responde: não, você ainda tem a mim. E quando você tem a presença de Deus, você tem tudo o que precisa para começar outra vez. Deus não muda apenas circunstâncias, Ele muda destinos. A compaixão dele não apaga a dor. Ela a transforma em propósito, e é por isso que tantas vezes Ele permite que passemos por vales escuros, não para nos punir, mas para nos mostrar que a sua luz brilha mais forte na escuridão. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada silêncio, cada espera foi um caminho que te levou até a graça, porque a compaixão de Deus é uma estrada que sempre termina no reencontro com o amor. Então, se hoje você sente que tudo está perdido, feche os olhos e diga: Senhor, tem compaixão de mim, e Ele ouvirá. Porque o coração contrito é o altar onde Deus faz morada. A profundidade da compaixão divina. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus estendeu a mão para você, mesmo quando o seu coração estava cheio de culpa, medo e desânimo? Há algo na compaixão de Deus que desafia toda a lógica humana, porque ela não é apenas piedade, é amor em ação, é o olhar do Criador sobre o filho ferido, é o perdão que chega antes mesmo do arrependimento completo, é o abraço que antecede a explicação. A Bíblia nos revela inúmeras vezes o rosto da compaixão divina. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essas palavras são mais do que poesia. São uma lembrança diária de que mesmo quando tudo desmorona, Deus continua a agir em nosso favor. Ele não se cansa de nos amar. Sua compaixão é um rio que nunca seca, mesmo quando nossa fé se torna poeira. Pense na mulher adúltera, cercada por pedras e olhares de condenação. Os homens viam o erro, mas Jesus viu a dor. Ele olhou para ela e disse: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. João 8:7. Essa é a essência da compaixão divina. Não justificar o erro, mas ver além dele. Jesus viu a alma machucada, a vergonha, o medo.
Ele enxergou o que os outros ignoraram, o desejo silencioso de recomeçar. A compaixão de Deus é esse toque invisível que te levanta quando ninguém mais acredita em você. É a força que te sustenta quando o mundo inteiro parece ter desistido. E o mais extraordinário é que essa compaixão não depende do que você faz, mas de quem Deus é. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é recomeço. Muitas pessoas vivem achando que Deus se afastou porque erraram demais, porque se sentem indignas. Mas é justamente nesses momentos que o Senhor se aproxima mais. É no vale da vergonha que a graça floresce. É no abismo da dor que a luz divina se manifesta. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, o Mestre não respondeu com punição, mas com um olhar. Um olhar que dizia: eu ainda te amo e ainda acredito em você. E é isso que ele está dizendo para você agora. Respire profundamente e sinta. A compaixão de Deus está te envolvendo neste exato momento. Você pode ter caído, mas não foi esquecido. Pode ter se afastado, mas não foi abandonado. O amor dele não tem prazo de validade. Deus não apenas te perdoa, ele te restaura. Quantas vezes você se levantou por dentro sem saber explicar? Quantas vezes uma força invisível te impediu de desistir completamente? Isso é a compaixão de Deus. Ela é sutil, mas poderosa. É silenciosa, mas transformadora. É o vento leve que sopra sobre o coração cansado e o faz pulsar novamente. E talvez agora você esteja ouvindo este vídeo porque Deus quis te lembrar de algo. Você ainda é amado, profundamente amado, mesmo que o mundo não veja mais valor em você. Deus enxerga. Mesmo que as pessoas tenham te deixado, Ele continua ao seu lado. Mesmo que você tenha perdido a fé em si mesmo, Ele ainda acredita no seu futuro. A compaixão de Deus é o alicerce da esperança. Sem ela, a vida seria apenas culpa. Mas com ela, a culpa se transforma em aprendizado, o erro em crescimento e a dor em propósito. Quando você compreende o quanto Deus é compassivo, deixa de tentar merecer o amor dele e começa apenas a recebê-lo. E isso muda tudo. Pare por um instante e pergunte a si mesmo: quantas vezes Deus me levantou sem que eu pedisse? Quantas vezes Ele me salvou de algo que eu nem percebi? Talvez, se você olhar com atenção, vai perceber que a compaixão divina não está apenas nas grandes mudanças, mas nos pequenos detalhes do seu dia, no sorriso que te encorajou, na oportunidade que surgiu, no coincidência que salvou seu caminho. Deus tem se revelado em sua vida, mesmo nos silêncios, e hoje Ele quer que você sinta, não apenas entenda, o quanto a sua compaixão é real. A presença que cura e renova, chegamos ao fim desta jornada. E se você permaneceu comigo até aqui, saiba, você faz parte de um pequeno grupo de pessoas que não desistiu da própria alma. Poucos têm coragem de encarar suas dores, de se abrir para a presença divina e de permitir que o amor de Deus toque as partes mais escondidas do coração. Hoje, falamos sobre a compaixão de Deus, esse mistério vivo que transforma culpas em lições, fraquezas em força e quedas em recomeços. E talvez, enquanto ouvia cada palavra, o Espírito Santo tenha falado com você de um jeito que só o seu coração pode entender. Deus quis que você chegasse até aqui. Nada foi por acaso. Esta mensagem não apareceu por coincidência na sua tela. Ela é um chamado para retornar à presença do Pai, para permitir que Ele cure o que ninguém mais conseguiu tocar. A compaixão divina é o bálsamo que cicatriza feridas invisíveis. Ela entra onde a medicina não alcança, onde as palavras humanas falham, onde a fé parece esgotada. E quando você se entrega a essa compaixão, tudo muda. O medo perde a força, a dor se transforma em testemunho e o vazio começa a ser preenchido pela presença viva de Deus. Se hoje você sente algo diferente no peito, uma leveza, uma paz ou até lágrimas, saiba que isso é Deus te visitando. Ele está aí,
com você, te lembrando que ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há esperança. Eu quero te convidar agora a fazer uma pausa. Respire fundo. Feche os olhos, se puder, e diga bem baixinho, como uma oração pessoal: Senhor, eu recebo a tua compaixão. Eu te entrego as minhas dores e aceito o teu amor. Deixe que essa frase ecoe dentro de você. Sinta a presença do Espírito Santo tocando onde antes havia dor. A compaixão de Deus não é um sentimento distante. É o próprio amor dele se movendo dentro de você, restaurando, curando e renovando o que parecia perdido. E se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu recebo a compaixão de Deus. Essa será a sua declaração de fé, o seu compromisso público de que está pronto para viver uma nova fase, com mais fé, esperança e amor. E se puder, compartilhe nos comentários o porquê este vídeo falou com você. Seu testemunho pode ser a resposta que outra alma estava pedindo a Deus neste exato momento. Agora, se este vídeo te abençoou, não saia sem deixar o seu like. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem é importante e mostra para mais pessoas que precisam ouvi-la. E assim, você se torna um mensageiro da palavra de Deus. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Não apenas por mim, mas por você. Porque quando você se inscreve, está dizendo a si mesmo: eu escolho cuidar da minha alma. Está dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, acalmam seu coração e aproximam você do amor de Deus. Mas se decidir sair sem se inscrever, pare e pense. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que iria mudar e adiou? Talvez hoje seja o dia de fazer diferente. Não deixe para amanhã o que o Espírito Santo está te pedindo agora. Inscreva-se e continue essa caminhada de fé, cura e transformação. Agradeço profundamente por ter ficado até o final deste vídeo. Você é especial para Deus. E a partir de hoje, que a compaixão divina te acompanhe em cada passo, em cada amanhecer, em cada respiração. Agora, fique em silêncio por alguns instantes. Permita que a música continue tocando suavemente. Feche os olhos e agradeça ao Senhor por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma esperança. Que o amor e a compaixão de Deus estejam sempre contigo. Amém.